então 2011, aula 3, amor do próximo, valendo? Olá, Guardiões 2011. Estamos aqui na nossa terceira aula da nossa apostila. Vá no canal dos Guardiões, clica nesse vídeo para curtir, compartilhe esse vídeo com os outros Guardiões que você conhece que não estão acompanhando muitas nossas aulas. E pega a sua apostila, pega a sua Bíblia, que é muito importante. Nossas aulas são todas baseadas, trabalhadas e editadas pela Bíblia. Pegue sua Bíblia, não deixe de ler os textos que estão na apostila. E vamos lá para mais uma lição, dessa vez falando sobre o amor ao próximo. Nós falamos na lição passada sobre o amor a Deus. Lembram que Jesus foi perguntado qual era o maior dos mandamentos, qual era o primeiro mandamento? E Jesus respondeu que o maior mandamento era que todos os 10 mandamentos se resumiam em amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento mais importante, Jesus disse: ame ao seu próximo como a você mesmo. Lembram que falamos que o amor é prática. Amar a Deus não é simples. Nós vimos as práticas que nós temos que tomar para mostrar a Deus que nós o amamos, para mostrar aos outros que amamos a Deus, que é dar o nosso tempo, não é? Lendo a Bíblia, orando, buscando a palavra de Deus, consolando as pessoas que estão precisando de consolo. A Bíblia fala isso, inclusive. Isso é mostrar ao próximo, amor ao próximo, e também mostrar amor a Deus. Por quê? Vamos ler o texto de 1 João, o capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículo 7. Cancela esse. Então vamos. Jesus falou para nós amarmos o nosso próximo. Vamos ver esse amor ao próximo no livro de 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, o versículo 7, que é o versículo para nós memorizarmos, hein? Guardiões, esse é o versículo de memorização de hoje. O versículo fala assim, olha como João falou conosco, né? Essa carta não era só para aquele povo daquela época, era para nós. Ele nos chamou de amados, já começou amando. João falou, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, amar ao próximo. Vamos amar uns aos outros. Não só a sua família que você conhece, papai e mamãe. Então, fácil amar papai e mamãe, né? Amar o filhinho. Eu amo minha filha, adoro dar o cheiro nela, abraçar. Quando ela vai dormir, ela diz que são 15 minutos de abraço. É muito fácil amar os nossos parentes, nossa família, os nossos amigos. Quantos amigos você tem que você pode dizer que ama de verdade? Eu tenho muitos amigos e eu amo os meus amigos. Ontem estava conversando com os meus amigos. É muito bom, mas Deus está falando para nós amarmos uns aos outros, não só quem a gente conhece, mas são pessoas que estão próximas a gente. E o capítulo 4, do versículo 7 até o 21 de 1 João, é muito bonito, gente, é até fofo. Se eu fosse vocês, pegava esses trechos, esses versículos, e leriam em casa. Ele trata a gente com tanto carinho. Olha lá o versículo, olha como começa. Nós já lemos o versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E foi assim que Deus mostrou o próprio amor dele para nós. Ele enviou Jesus, seu Filho unigênito, para morrer pelos nossos pecados. E assim nós podemos viver por causa de Jesus. Jesus está falando, Deus está falando, a Bíblia está falando da morte eterna, a morte da nossa alma. Isso quer dizer que nós não estamos mais mortos no pecado. Quando aceitamos a morte de Jesus, estamos vivendo. E Deus foi tão amoroso. Lembra que a gente falou de prática? Qual foi a manifestação prática do amor de Deus? A maior de todas. Não foi a nossa criação.
não foi aquele presente de Natal que você pediu, né, e ganhou no seu aniversário. Não foi isso. A maior demonstração prática do amor de Deus foi ele enviou Jesus, seu Filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Por nós, pecadores. A gente não merece, gente. Nós não merecíamos isso, não. Nós merecíamos o castigo eterno. Mas Deus, pelo seu imenso amor, enviou seu único Filho, Jesus, santo. Nasceu nesta terra como menino. Sofreu os mesmos sentimentos e tentações que nós sofremos. E resistiu, e venceu. E mesmo sendo inocente, foi crucificado e morto. Ressuscitou ao terceiro dia para nos mostrar vida. Esse foi o fato prático do amor de Deus. Ninguém pode negar que Deus nos ama. Olha que sacrifício foi esse. E o versículo, seguindo no texto de 1 João 4, a gente pode ler que Deus nos ama primeiro. Olha só. O amor é feito disso. Nós não começamos a amar a Deus. Foi Ele que nos amou primeiro. Foi Ele que enviou o seu Filho para morrer por causa dos nossos pecados. É assim que Deus nos amou. Também fala que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Ninguém viu o rosto de Deus. Moisés conversou frente a frente com Deus, mas não viu o rosto de Deus. Eu acho que a gente nem consegue aguentar olhar para o rosto de Deus, porque deve ser tão glorificado, né? Tanta glória. A gente nem conseguiria ficar vivo se visse o rosto de Deus. Mas ninguém jamais viu a Deus. E o versículo fala, mas quando nós amamos as pessoas, Deus permanece em nós. Então não precisa ver Deus. A gente só precisa saber que Ele está em nós. E isso nós vamos ter quando amarmos as outras pessoas que Ele criou. Porque Ele nos criou as outras pessoas. Nós somos semelhantes. Então precisamos amar essas pessoas. E nós vamos ser testemunhas de Deus quando fazemos isso. E eu acho bonito esse versículo aqui. Que se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nessa pessoa. E esta pessoa está em Deus. Olha só. Amizade, né? Comunhão, união. Se eu confesso publicamente que Jesus é o Senhor e Salvador, que Ele é Deus acima de tudo, eu permaneço em Deus. E não tem como eu não amar meu próximo. Se Deus está em mim, como eu não vou amar meu próximo? Como eu não vou amar as outras pessoas? Não tem como, porque Deus é amor. Olha o que fala, que o amor vai aperfeiçoando na gente. Nós não amamos porque queremos. Nós amamos porque Deus nos dá amor. E se nós não amamos a pessoa que nós estamos vendo, como é que nós vamos dizer que amamos a Deus? Como é que se nós não praticamos o amor, lembrem-se, não é apenas um sentimento. É muito bom sentir amor pelos nossos pais, pelos nossos filhos, mas amor não é um simples sentimento, gente. Amar é obedecer a Deus. Amar é não ser mentiroso. E Deus diz aqui no versículo, Deus diz a nós, aqui no capítulo 4, a partir do versículo 7 de 1 João, que esse amor vai se aperfeiçoando dentro de nós e vai nos aperfeiçoando. Até um ponto em que no dia do julgamento a gente não vai sentir medo. Né? Ai, será que Deus vai me condenar? Você já sabe que Deus te ama. Se você aceitou Jesus, você está convencido de que Deus te salvou. E você não vai ter medo no dia do julgamento. Aliás, aqui fala no versículo, o perfeito amor, ele expulsa o medo. Porque o medo lembra castigo. E quem vai receber o castigo eterno? Aqueles que não amam a Deus. Então, se você está deixando o amor se aperfeiçoar em você não precisa ficar com medo do castigo eterno, porque você já tem certeza da sua salvação. Através do amor de Deus, do que Ele fez por nós, por causa do amor que sente por nós. Que tem por nós, não só sente por nós. O último versículo fala que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E se alguém disser assim, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão
Então, guardiões, lembrem do mandamento para não darmos falso testemunho? Isso aqui é um falso testemunho. Eu digo que amo a Deus e odeio meu irmão? Isso é falso testemunho, é mentira. Pois quem não ama o seu irmão que vê, como vai amar a Deus que não vê? Então, isso não é possível. Lembrem-se, a própria Bíblia diz, aqui no texto de 1 João, que isso não é possível. Deus nos deu um mandamento, olha lá a última frase do último versículo do 21. Ele nos deu um mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amor é prática, não adianta nós termos várias filosofias, ideias sobre amor, fazer poesia, não adianta. Amar é prática e amar vem de Deus. A primeira pessoa que você tem que amar é a Deus. E você precisa amar os outros, o seu irmão. Lembre-se que irmão, na Bíblia, não quer dizer irmão de sangue, ou aquele irmão que mora com a gente em casa. Irmão é o próximo, é aquela pessoa que frequenta a igreja com você, é aquela pessoa que frequenta a escola com você. Eu sei que é difícil às vezes amar, né? Certas pessoas são bem difíceis de serem amadas. Mas quanto mais sacrifício você tem em amar uma pessoa, pensa que Deus vai te recompensar com isso. Que Ele também derramou um imenso amor por nós quando deu seu Filho. Então nós precisamos também amar os outros. Como seria essa prática nesse tempo de ficar em casa, né? A prática desse amor? Mande mensagem, pergunte para os seus amigos como eles estão precisando de alguma coisa, né? Eu procuro fazer isso com os amigos que eu não tenho visto. Está precisando de alguma coisa? Como você está? Ore por ele, pergunte, tem alguma coisa que eu possa orar por você? Com certeza tem, né? E também peça a oração para os seus amigos. Mostre que você lembrou deles para esse momento difícil da sua vida, se você está passando por algum. Mande mensagem, peça oração por você. E lembrem-se, guardiões, quando nós não praticamos o amor, nós demonstramos que não conhecemos a Deus. Então, conheça a Deus a cada dia, através da palavra de Deus, e pratique o amor a Deus, que nós aprendemos na lição passada, e agora o amor ao próximo, porque o amor ao próximo é a regra de amar a Deus. Se você não ama seu próximo, se você odeia seu irmão, você não ama a Deus. Vamos praticar o amor uns aos outros, guardiões. Nos vemos na próxima aula. Essa foi a nossa aula de hoje. Beijo. Tchau.